Você pode aplaudir a Ele, aquele que nunca é vencido? Graça e paz, podeis tomar o teu assento. Diga comigo assim, qual a verdade? Não. Qual verdade? O avivamento deve enfatizar. Diga bem rápido, qual verdade? O avivamento deve enfatizar. Muitas verdades, né? Dentre elas, o arrependimento. Diga arrependimento. Hoje nós vamos de ensino. Amém ou não amém? Coloca em Hebreus 9, 13 e 14. Depois nós vamos permitir que algumas coisas sejam projetadas, para que eu não me perca e venha literalmente render o suficiente para que você saia daqui totalmente uma pessoa mudada e transformada. Hoje é um ponto crucial e que você deve prestar muita atenção. De preferência que vocês não vão ao banheiro, não bebam água, desliguem o celular, a fim de que vocês não percam nada. Vai ser uma ministração, ensino, porém, isso vai mudar a sua vida, mas de uma forma que nunca mais você vai ler a palavra por lê-la. Nunca mais você irá fazer uma oração por fazê-la. Nunca mais você cantará junto, louvará junto, adorará junto, apenas por louvar e adorar. Porque hoje eu vou te dar um ensino a fim de que seja despertado em ti algo que, se você colocar em prática, e eu também, permitirá que o avivamento ou o reavivamento aconteça em nossa vida. Porém, há uma verdade que nós devemos enfatizar para que esse avivamento ocorra em nossas vidas. E é o arrependimento de pecados, mas também um arrependimento, amado, de atos que conduzem à morte. Diga assim, atos, meus atos, que conduzem à morte. Doideira, mas daqui a pouco você vai entender isso. E você vai saber o estágio e o estado que você está para com Deus. O porquê que as suas orações não são ouvidas. O porquê que o teu louvor, a tua adoração não é ouvida, porque ela não é fisicamente, não é ela fisicamente expressada, falada, cantada, berrada, gritada, ou um tom bem harmônico que Deus recebe. Não é a tua oração fervorosa, cheia de ímpeto, cheia de palavras tremendas, que vão permitir que o Senhor receba. Porque é muito mais do que isso. Hebreus 9:13 diz assim: porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, ou seja, os impuros, quanto à purificação da carne, estou falando de uma situação externa. Prossegue. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Na minha tradução está assim, preciso repeti-la porque eu prefiro a King James. Versículo 13, vou repetir, desculpe. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Nós vemos diante deste versículo, amado, que as ofertas de sacrifício, o derramamento do sangue de touros, bodes e cinzas de uma novilha que eram espalhadas sobre os que estavam impuros,
no Antigo Testamento os purificava. Então o sangue derramado de alguém imaculado e irrepreensível, sem mancha, sem mácula, puro, o animal, não a pessoa estava impura, trazia a santificação, trazia o perdão dos seus pecados. Ao invés de morrer o infrator, morria o animal inocente. Então o que havia no passado, no Antigo Testamento, era algo que repercutia em algo exterior. Em vez de morrer o pecador, morria o animal inocente. Porém, o escritor de Hebreus, ele escreve no versículo 14, dizendo: quanto mais o sangue de Cristo. Está querendo dar ênfase, de maior valor. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem pecado. Ele se ofereceu, Jesus se ofereceu diante de Deus. Purificará completamente a nossa consciência de comportamentos. Diga comigo assim: purificará, não estou ouvindo, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Que palavra que eu demorei pelo menos 2 dias para começar a entender e obter a revelação e entendimento e um pouco de conhecimento para que nós possamos aqui contribuir com os amados. Nós entendemos que o que ocorria no passado no Antigo Testamento não se compara com o sangue de Cristo, que mediante Deus, Ele se ofereceu de forma imaculada para trazer algo não externo, mas algo interno. O que eu estou tentando te dizer é que quando o sangue de Jesus é derramado sobre nós, espiritualmente dizendo uma condição externa, ela não é externa, ela é interna, porque o Espírito da vida não só derrama o sangue, ele entra dentro de nós e nos purifica completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Qual verdade o avivamento deve enfatizar? O arrependimento de pecados, mas os atos que conduzem à morte. Qual verdade é o tema? Qual verdade o avivamento deve enfatizar? O que deve ser ensinado para que ocorra um avivamento? Qual a verdade que precisa ser ensinada? Ou quais as verdades que precisam ser ensinadas para que venha um avivamento? Ou como muitos querem, que haja um reavivamento? É nós permitirmos que esta palavra seja semeada na tábua do nosso coração, e que nós sejamos nesta noite, por misericórdia ou por graça, ou pelas duas coisas juntas, uma terra fértil, e que nós saiamos daqui realmente arrependidos dos nossos pecados, mas principalmente arrependidos ou em arrependimento dos atos que nos conduzem à morte. Atos que conduzem à morte, para que você entenda, são obras mortas, que muitos lutam, defendem, levantam bandeiras para dizer que elas estão certas e que os demais estão errados. Mas nós vamos no discorrer deste ensino verificar que muitos de nós, ao ministrar uma palavra, ao orar, ao praticarmos a intercessão, ao ensinarmos, ao louvarmos, ou cantarmos, ou adorarmos, nós não estamos fazendo a nível do Espírito. E por conta disso, essas obras que sobrevêm de nós, que estão em nós, que nós queremos enviar a Deus, dar a Deus, enfatizar Deus, são obras mortas. São atos que nos conduzem à morte, porque não há vida, porque não há coração, porque não há uma exposição nossa maior de sinceridade e verdade diante de Deus.
Eu tenho me questionado e perguntado ao Senhor o que ensinar à igreja, preparando-a para que o avivamento venha. E Deus me disse: ensine, uma das verdades que deve ser enfatizada é o arrependimento de pecados, não externo, mas arrependimento também de algo que está dentro de nós, qual seja Hebreus 9:14, a segunda parte. Este sangue purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Tem muitas pessoas, preste atenção, acham que estão servindo a Deus, mas infelizmente as suas obras são obras mortas. Quase todas elas, se não todas. E elas não te colocam numa condição melhor, por conta que são obras mortas. São atos que nos conduzem a uma morte. Pode projetar, filho. Vamos dar uma acelerada. Eu fiz um pequeno resumo. Ao ler esse resumo, eu vou enfatizar o que precisa ser enfatizado. Embora está tudo meio que confuso, vai ser resumidamente concluída dentro de você. E você terá um grande despertamento, para que daqui por diante, nunca mais a tua oração deixará de ser ouvida. Nunca mais o que tu fizer, a nível de oração, de intercessão, de evangelismo, seja o que for que você chama de obra, mas eu chamo de atos religiosos, que não têm sido recebidos pelo Senhor, vai ser mudado o teu cativeiro. E a partir de hoje, tudo que você fizer, e eu também, nós também, e aqueles que nos ouvem, também terão seus atos de justiça, subirão como um cheiro agradável diante do Senhor. Mas só depois desse ensino. Segue. 1. Qual foi a pregação dos apóstolos e que raramente é ouvida na igreja hoje? Claro, o arrependimento. Os apóstolos pregavam sobre o arrependimento. A igreja teve seu início, segundo o livro de Atos, com fervorosos chamados ao arrependimento e com severos alertas contra os que se recusavam a ouvir os chamados. Por que se dá tão pouca atenção a este assunto hoje, sobre o arrependimento? Como podemos explicar a existência de tantas pessoas que se dizem cristãs em nossas igrejas, que não se arrependeram? O que é arrependimento? Será o sentimento de remorso passageiro ou a culpa que faz a pessoa dizer, sinto muito? Com certeza muitos cristãos sentiram isso. O arrependimento é uma mudança de pensamento em relação ao pecado? É uma mudança de pensamento em relação ao pecado? Sim, não deixa de ser uma verdade, mas não é só isso. Segue. Incontáveis cristãos experimentaram uma mudança de pensamento. Em um momento, eles eram indiferentes em relação à sua conduta, inconscientes do abismo que os separava de Deus. Eu estou aqui nesse altar. A primeira fileira de cadeiras está exatamente a uns 4 ou 5 metros de mim. Entre a minha pessoa e o José que está sentado nesta cadeira, hipoteticamente não, verdadeiramente existe um abismo, um buraco. Se eu tentar dar um passo, eu caio nesse abismo. O que eu estou tentando enfatizar com este estudo é que havia um abismo entre a raça humana, os seres humanos e Deus. E por conta desse conhecimento chegar à vida das pessoas, elas começaram a ter consciência e um medo. Elas foram alertadas de que se elas continuassem distantes, separadas de Deus, elas já estavam no inferno e continuariam lá. Segue. Mas então se deram conta do problema que o pecado lhes causava pessoalmente e encararam o fato de que o resultado final do pecado era a separação eterna de Deus. Eles concluíram, se eles não tomassem uma atitude de procurar entender quem seria Jesus, o porquê ele é considerado o Filho de Deus, o porquê que ele tinha que morrer, uma morte de cruz, o porquê o teu sangue precisava ser derramado, o que significou o ato de cruz, o ato de morte de cruz, por quem que ele morreu, para dar vida a quem? Então as pessoas começaram a ouvir os ensinos dos apóstolos e começaram a ficar atentas a tudo isso.
e aquele abismo começou a diminuir entre as pessoas e o Evangelho, entre as pessoas e Deus, entre as pessoas e Jesus, entre as pessoas e a manifestação do Espírito Santo, através da palavra dos apóstolos, que tinha o Espírito Santo, a função, a condição, o propósito dele, a missão de convencer o pecador dos seus pecados, da justiça e do juízo. Houve um grande temor e um medo. Segue. A perspectiva do inferno era assustadora, e em lugar de estar nele toda a eternidade, mudaram sua mente em relação ao pecado. Talvez você tenha chegado até esta igreja, ou um dia até uma igreja. Você que me ouve também, talvez você por medo, ou por estas circunstâncias, por você ter ouvido e ter permitido que existisse um grau de inteligência, você temeu, no sentido não de respeito, mas de medo mesmo, e procurou saber quem é este que morreu para lhe dar vida e vida eterna. E aí começou um processo de salvação, um processo de perdão dos nossos pecados, mas não é isso que me interessa, ou seja, o arrependimento. Segue. Eles não conheciam, não conseguiam mais se sentir indiferentes em relação à vida inteira de males acumulado. Eles precisavam do Salvador e elegeram Jesus. O medo veio no passado e continua a ser da mesma forma. Talvez você tenha vindo a Jesus apenas por medo. Você tenha elegido Ele como milhões de pessoas elegeram Ele apenas como Salvador. Porém não há como nós ministrarmos, porque seria uma heresia, nós faríamos parte de uma seita, se nós apenas dessemos a vocês um ensino de Jesus apenas como Salvador. Simplesmente se aceitaria Jesus, teríamos nosso nome escrito no livro da vida, mas a nossa vida, infelizmente, continuaria da mesma forma. Porque se nós não nos sujeitarmos ao senhorio de Jesus, estaria incompleto essa condição da qual estou a vos ensinar. Ele é Salvador e Senhor. Se Ele é Senhor, Ele tem um senhorio. Se nós nos curvamos a eleger Ele como aquele que levou os nossos pecados, que morreu o Cordeiro de Deus como lido, em Hebreus 9,14, aquele que derramou o teu sangue imaculado, que se ofereceu em libação pelos nossos pecados, seria muito bacana nós apenas termos parte de Jesus, o Jesus Salvador, aquele que perdoaria os nossos pecados e nos concederia a dádiva de vivermos eternamente. Porém não é isso que eu quero vos ensinar, e não é isso que diz a palavra. Eu quero que você saia daqui com muitas incógnitas e incertezas, e que você a partir de hoje, todo o teu ato de vida, não seja apenas um arrependimento que outrora existiu, quando você entregou tua vida para Jesus, mas que seja uma atitude, um estilo de vida praticável, 24 horas por dia de arrependimento, pois só assim tu verás a glória de Deus, pois só assim um dia, se for da vontade do Senhor, nós poderemos ver a tua face, se essa for a vontade de Deus. Porque o que se tem são cristãos que se dizem cristãos, mas que apenas hipoteticamente elegeram a Jesus para morrer no seu lugar, mas eles não querem mudança de vida, eles não querem transformação de vida, eles não querem se doarem e permitir que o senhorio de Jesus venha sobre a vida deles. Isso importa dizer que nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, ao nosso mel prazer, servir a Deus quando dá, fazer a obra quando dá, orar a Deus quando der, ler a palavra quando der, jejuar quando der, ensinar quando der, amar o meu próximo quando der, interceder por alguém quando der, enfim. É isso que tem ocorrido, mas não é isso que deve acontecer e continuar acontecendo na tua vida. Segue. Elegeram Jesus, pode seguir. A culpa dos pecados foi aliviada e eles mesmos passaram a se reconhecer como cristãos. Ufa, obrigado, o Senhor morreu no meu lugar.
valeu, hein? Mas eu continuo aqui, ok? Vou fumar, vou beber, vou morar junto, ok? Continuar o meu negócio, tudo alavantê, amém? Palavrão, joga no bicho, na loteria, ok? Valeu, obrigado Jesus, toca aqui meu. Segue. Isso é arrependimento? Segue. A penitência, o ato de auto-humilhação ou mortificação da carne é capaz de descrever o arrependimento? Até mesmo, amado, atos de auto-humilhação. Se eu me vestir de saco, se tiver um caminhão de cinzas que foi colocado ao léu aqui no chão, e eu virar que nem coxinha, que nem quibe de um lado para o outro, ficar me humilhando, toda essa condição é o suficiente para que verdadeiramente eu tenha praticado o verdadeiro arrependimento bíblico? Não. A penitência, o ato de auto-humilhação ou mortificação da carne é capaz de descrever o arrependimento? Segue. É possível alguém se vestir de saco e cobrir-se de cinzas, sem jamais ter experimentado o chamado do Novo Testamento ao arrependimento? Sim. Segue. Já vou te explicar. Se o arrependimento é mais que o remorso, mais que a mudança de pensamento, o que é então? Segura. O arrependimento é mais do que o remorso. Alguém ministrou em nossa vida, recebemos a palavra, vimos o quão vil pecador éramos, miseráveis, estávamos no inferno, reconhecemos o ato de cruz, o ato de crucificação do nosso Mestre e Senhor, que nenhuma culpa tinha. Ele não carecia de tudo isso, mas para que ele pudesse ter uma família, tal como ele e Deus e o Espírito Santo, um dia na eternidade, antes da existência da Bíblia, antes da existência do Evangelho, eles tiveram uma ideia, um desejo, foi levantado nesta reunião na eternidade, que eles gostariam de ter uma família, e uma família constituída de inúmeros irmãos de Jesus, uma família de muitos filhos de Deus. Eles ali então elaboraram um plano, que é o supremo propósito de Deus, qual seja, que seria formado a partir daquela decisão em unidade, aonde eles planejaram a existência de você e de mim, de milhões, bilhões, trilhões de pessoas, que seriam a tua imagem e semelhança, que se um dia eles, espontaneamente, porque nós temos o livre-arbítrio, entregássemos a nossa vida, literalmente ao Senhor, ou seja, uma substituição de vida, quando eu creio na vida de Cristo, eu creio no sacrifício dele, a vida que ele se doou, ele deu para alguém, e esse alguém levanta a mão e fala, a minha vida não serve, então eu jogo em terra, e pego a vida de Cristo, e me utilizo deste corpo, desta carcaça, a alma é minha, o espírito é dele, e a carne é minha, e ele vem para vivificar, para dar vida e vida com abundância. Então ele um dia disse, será assim, eu morarei dentro de cada um, disse o Senhor Espírito Santo, e disse Jesus, e um dia eu serei o cabeça deste corpo. Quem somos nós? Somos membros do corpo de Cristo. Quem é a igreja? A unidade, vários corpos, vários membros do corpo de Cristo formam a igreja, cujo cabeça é Cristo. A cabeça está já na eternidade, o Espírito dele está dentro de nós, mas nós não deixamos ele viver a partir da nossa vida. E aí começa o clímax dessa ministração, e nós não deixamos ele viver a partir da nossa vida, porque nós consideramos apenas Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Nós não nos curvamos ao senhorio dele, à vontade dele, ao desejo dele, e queremos viver a bel prazer, fazendo o que achamos bem da nossa vida. E eu digo não, 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 não podemos, não devemos, porque se assim agirmos, estamos fora do propósito do Senhor. E ele não tem parte com quem não tem parte com ele, ele só tem parte com aquele que tem parte com ele. Por isso que a ceia é um dos elementos muito importante, porque aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor, não tem parte com ele. Se não tem parte com o Senhor, tem parte com o diabo. Ou somos de Deus, ou somos do diabo.
Segue. Arrependimento é um processo contínuo. Diga comigo, arrependimento é um processo contínuo. O que quer dizer isso? Contínuo é que não para, habitualmente. Me arrependi uma vez, pequei, me arrependo, falhei, me arrependo, tenho que me arrepender. Só que até quando vai ficar a minha atitude só externa, externa, externa? Como se eu vivesse no Antigo Testamento, ao invés de eu morrer, alguém morreu por mim. Eu vou ficar apenas num processo, amado, externo, de ter os meus pecados perdoados. E a limpeza que Deus precisa fazer, e essa consciência de Hebreus 9,14, que diz assim: purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para servirmos ao Deus vivo. A maior parte de nós acha que está servindo ao Deus vivo, mas não está. Não está. Não está servindo ao Deus vivo. Não está servindo ao Deus vivo se o sangue, se a purificação daquilo que foi o ato de cruz, não está trabalhando na tua consciência para te liberar de comportamentos, de atos que conduzem à morte, ou seja, obras mortas. Está enrolado isso daí, pastor, desenrola logo. Não vou desenrolar, vamos devagar. Segue. Poderia sintetizar em uma palavra, mas não vou. Devemos nos arrepender sempre. Arrependimento contínuo é se arrepender sempre. O arrependimento verdadeiro afeta a pessoa toda, altera todo o seu estilo de vida e nunca acaba. Então, primeira pausa para a tua meditação. Se não há mudança de vida, se não há mudança de comportamento, é porque não foi, amado, afetado a tua pessoa como um todo. Se você, quando vê alguém mendigo, alguém na rua, ou alguém sofrendo, nenhuma lágrima desce do teu rosto, nenhum sentimento te emociona, que você fica triste, chateado com aquilo, você não se comove. Então vai vendo se existem esses indícios dentro de você, para saber se realmente você será moradora dos céus. Porque não adianta você ter aceitado, olhe para cá, presta atenção, um Jesus apenas que perdoa pecados, porque Ele é o Jesus Salvador que perdoa pecados, mas Ele também é o Jesus Senhor, que nós temos que nos sujeitarmos ao senhorio dEle, à vontade dEle, e a vontade dEle é que ninguém pereça, que ninguém sofra, que ninguém se perca, que todos possam ir bem em todas as áreas da tua vida, porque Ele se doou, Ele morreu, Ele veio e se doou, para levar a enfermidade de todos, as doenças de todos, para levar sobre Ele toda a maldição, tudo aquilo que poderia contrapor a você viver a vida de Cristo, sobre Cristo está. E por que nós não rendemos frutos? E por que não há mudança, não há transformação? Porque a natureza de Jesus não está dentro de nós. É porque, eu te digo, uma pausa para a meditação, você e eu não somos convertidos. Não houve de fato uma conversão genuína. Nada nos comove. O nosso coração ainda continua a estar um coração de pedra. Ele não foi amolecido, ele não sofreu uma metamorfose, ele não recebeu um coração de carne, ele ainda não está nem aí com a voz do Brasil, tanto faz como fez, importa que eu esteja bem e os meus também, que o meu bolso esteja cheio, e o sofrimento das pessoas é sofrimento das pessoas. Não, está errado, não houve um arrependimento. Se tais pessoas pensam assim, não houve um arrependimento genuíno, por conta disso não houve uma conversão genuína, por conta disso não há salvação genuína, teu lugar não está garantido no reino dos céus. Te enganaram, mentiram para você, te ensinaram de maneira errada, porque a salvação ela é completa, você recebe Ele como Salvador e como Senhor, você não vive mais para si, para ti, mas você vive para cumprir a vontade de Deus e realizar as tarefas que para cada um foi designada antes da fundação do mundo. Salmo 119, 115, 16, 119, 16, sei lá. Tudo já foi escrito, todos os dias foram escritos a respeito de cada um de nós. Cabe a você procurar saber o que Deus escreveu a respeito de você. Segue.
A pessoa arrependida abandona tudo o que desagrada a Deus e se volta para o que agrada, ou seja, para Jesus. Olhe para a tua vida, você é salvo. Você abandonou todas as coisas erradas, todas as coisas que desabonam, que desagradam a Deus, hein? Tudo que desagrada a Deus, e você se voltou a agradar a Deus. E agradar a Deus não é distribuir cesta básica, não é carpir o terreno do vizinho, não é ficar andando 10 horas dentro da Unesp orando por cada um, porque até isso tu vai saber que são obras mortas. Porque se elas não foram inspiradas, direcionadas, dadas como uma missão pelo Espírito Santo, nós também estamos em atos que conduzem à morte, obras vãs que não servem para nada. Tudo que nós pensemos que possa ser lícito, bom, tudo que há de bom, tudo que não há de ruim, isso não agrada a Deus, porque Deus não recebe nada que é feito por aquilo que é lícito, por aquilo que é bom, por aquilo só que é verdadeiro, por aquilo que não desabona. Deus só recebe, Deus é Espírito, e Ele só recebe aquilo que é feito e realizado, dado a Ele, projetado a Ele, transformado numa atitude física, o que é feito, dirigido, inspecionado, garantido pelo Senhor Espírito Santo. João 4:24, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tudo que sai fora da direção do Espírito, anátema seja, amaldiçoado seja. Por isso que tua vida, infelizmente, está no pé que está, porque você não tem querido agradar a Deus. Tu tem sido um mendigo do Evangelho, um pedinte, pior do que um andarilho que é leigo, ignorante, que não conhece a verdade. Mas você conhece. Você que me ouve conhece a verdade, e não vai poder jogar em rosto a sua ignorância, porque em João 15:22 diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não haveria pecado. Agora não há mais desculpas para o seu pecado. Dançou. Segue. Arrependimento é uma reviravolta. Eu estava indo para o leste, volto para o oeste. Segue. O arrependimento bíblico é uma constante mudança de direção. Segue. Identifica-se o verdadeiro arrependimento bíblico quando a pessoa volta seu rosto firme como uma rocha para a cidade de Deus. É isso? Segue. Para a cidade de Deus. E nenhuma tentação do pecado ou do ego é suficiente para que abandone a caminhada em direção a Deus. Quantos aqui já pensaram em desistir ou já desistiram? Quantos aqui no meio da caminhada, ratos ao mar já pula, quer desistir? Quantos? E nenhuma tentação do pecado do ego é suficiente para que abandone a caminhada em direção a Deus. Quantos, infelizmente, têm abandonado a caminhada em direção a Deus? Então, entenda que lá atrás não foi genuína a tua conversão. O arrependimento seu não foi genuíno. Porque você não está em transformação de vida. Não há um arrependimento que eu estou lendo ali, um arrependimento que te traga verdadeiramente uma reviravolta. Segue. Quando o avivamento vier, a genuína doutrina bíblica do arrependimento será restaurada em nossas igrejas e na vida dos cristãos. Quando o avivamento realmente for entendido e ele vier, o Espírito Santo vai convencer muitas pessoas que elas estavam hipoteticamente se sentindo garantidas apenas porque elegeu a Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor, porque Jesus não pode dirigir a vida da pessoa. Jesus ele não pode dizer: vá fazer isso para mim, viu? Agora eu não quero mais você, Jackson, no louvor, tu vai dirigir, você vai ser pastor, e eu vou te mandar para Lençóis Paulista, vai abrir uma igreja lá. Se ele disser não, não preciso nem dar a resposta. Eu pego a Deus e falo: Deus, eu preciso de você lá no Rio de Janeiro. É direção de Deus, eu orei, é pelo Espírito. Sendo pelo Espírito, não pela carne. E ele ora e Deus fala que sim. E ele também não vai com a Ana Paula, porque eu não vou deixar os meus afazeres aqui, a minha vida aqui. O que dizer de pessoas que eu usei como exemplo? Desculpe, não é o caso deles. Mas está sim de pessoas que não quer que Jesus dirija, diga, direcione e diga o que elas fazerem, porque elas querem eleger apenas Jesus que lhe deu salvação,
morreu no seu lugar, perdoou os seus pecados, tá bom, obrigado, valeu aí. Mas agora, se sujeitar ao senhorio de Jesus, essas pessoas, infelizmente, elas não têm se curvado. Elas querem viver ao bel prazer do seu jeito. Estão fadadas ao fracasso. Pessoas tais não têm garantido a sua salvação, porque não foi uma salvação genuína. Não receberam Jesus como Salvador e nem como Senhor. Porque se Ele não pode ser o Senhor da tua vida, então você continua sendo o dono da sua vida. Se a tua vida é sua, não tem a vida de Cristo, porque quando Ele vier, Ele vai olhar e vai ver se o Espírito Santo está dentro da vida da pessoa. Não estando, essa pessoa não é dele, essa pessoa é do diabo. Porque não há lugar algum, não é que eu estou ofendendo, em lugar algum na Bíblia diz: se eu não sou de Jesus, eu sou do mundo. O mundo jaz do maligno. Eu sou da minha mãe, não é da tua mãe, tu é do diabo. Eu sou do meu papai, não é do teu papai, tu é do diabo. Ou tu é de Cristo e é filho de Deus, ou tu é do diabo. Não tem outra alternativa. Quem é do diabo vai para o inferno. Quem quer sair do inferno, todos nós um dia quisemos. Elegemos Ele, para Ele, cremos no sacrifício dEle, Ele levou os nossos pecados, amém, escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas e agora? Agora, tchau, eu não quero que Ele mande eu fazer, que Ele me dirija, que Ele diga o que eu tenho que fazer, porque eu sou dono do meu nariz, eu não quero que nenhum outro venha interferir, porque eu sou dono da minha vida, ela é minha, desde quando é sua. Era, deixou de ser. Segue. Arrependimento é dom de Deus. Segue. Ao que Pedro e aos demais apóstolos afirmaram, Atos 5, 29 ao 31. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vos assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Eu estou lendo os versículos. Dá o que? Arrependimento. Então entenda que até no arrependimento é um dom de Deus. Não vem de você, você não teria condição de se arrepender. Nem eu. Nós não teríamos um mínimo condicionamento a nos arrependermos. É um dom de Deus que está na palavra. Veio dele, ele nos concedeu. Ninguém se arrepende por si mesmo. O arrependimento genuíno sempre é um dom de Deus. Nossas igrejas sofrem não só por falta de ensinamento e pregação sobre o arrependimento, mas também pela incapacidade de perceber o papel de Deus nesta doutrina. Segue. Você já orou para que Deus lhe concedesse o necessário e o maravilhoso dom do arrependimento? Nós podemos orar pedindo por dom. Em Coríntios também o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos pleitear os melhores dons. Então tudo aquilo que é dom pode ser pedido. O dom do arrependimento é Jesus entrando, é o Espírito Santo entrando, é Deus entrando na nossa consciência e nos purificando, amado, de todas as nossas atitudes e atos de obras mortas, ou seja, de situações que não agradam a Deus. E vocês verificarão ao longo desse ensino o quanto nós temos desagradado a Deus. Segue. Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3,9. Então é a vontade de Deus que todos se arrependam. Atos 17:30, todos os indivíduos de todos os lugares são incitados pelo Criador a se arrependerem. Deus trabalha, segue, graciosamente na vida de todas as pessoas, promovendo o arrependimento por sua benignidade. Romanos 2,4 quer dizer o quê? Que nós devemos aceitar a graça. Romanos 2,4 diz da graça, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. As várias misericórdias e graça do Senhor derramadas sobre nós, nos conduz ao arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não aquele arrependimento, não, eu aceito. Então as igrejas mal estão sabendo que elas estão dando um Jesus inexistente, um Jesus não vivo, um Deus não vivo, um evangelho não vivo. Segue. Porque trabalham com campanhas, estão preocupados com o que comeremos, beberemos, vestiremos. Eu abomino essa situação, mas não vou falar sobre isso. Obrigado, Jesus. Jesus adverte: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. A questão não é se o homem pode se arrepender, mas se o homem se arrependerá. Não é se ele pode, mas se ele se arrependerá. Segue.
Arrependimento de atos que conduzem à morte. Agora está chegando onde eu quero. Arrependimento de atos que conduzem à morte. Sobre os pecados, nós somos convencidos numa única ministração. Sobre os nossos pecados, há uma ministração, a gente chora, vem na frente, se arrepende dos pecados. Mas o mais difícil é esse item que eu vou ensinar. A partir daqui, agora nós entramos na parte 2, que você precisa guardar na tábua do teu coração. O arrependimento de atos que conduzem à morte. Segue. A intimação bíblica ao arrependimento se dá em duas áreas distintas. O arrependimento de pecados, diga, o arrependimento de pecados e o arrependimento de atos que conduzem à morte. O que é isso? Arrependimento de atos? Eu tenho que me arrepender das minhas atitudes, dos meus atos? Por que eles conduzem à morte? Me explica melhor isso. Está dentro do parênteses. Obras mortas, sem valor. Orações sem valor. Evangelismo sem valor. Ministração sem valor. Ensino sem valor. Dança sem valor. Teatro sem valor. Mídia sem valor. Obras missionárias sem valor. Ação social sem valor. Louvor, adoração sem valor. Obras mortas. Se é morta porque não tem valor, está morto, não tem valor. Como assim? Segue, vamos ensinar. Vamos ensinar. Fale-se, estou arrependido, mas será que houve arrependimento dos pecados? Fala-se, estou arrependido, mas será que houve arrependimento dos atos que conduzem à morte? Dos pecados nós nos arrependemos. E dos atos que nos conduzem à morte? Grave isso, anote. A partir de hoje, traga um caderno, uma Bíblia e uma caneta, para que você não morra nos atos da sua vida. Você precisa estar vivo para você entender. Se você não anota, você esquece, porque é bíblico. O semeador saiu a semear, eu sou um semeador da palavra. Eis que parte das sementes caíram à beira do caminho, partes caíram entre pedras e pedregais, parte caíram entre espinhos. A que caiu à beira do caminho, veio as aves do céu, que são os demônios, e as arrebatou. Você não tem a palavra, ou seja, você não tem a semente, você não tem a palavra, você não tem como se defender. Não há como você ser mudada, transformada sem a palavra. Se você não conhece, não identifica, não anotou, não sabe, desconhece, foi ministrado, entrou por um ouvido, saiu por outro, e aí? E aí você está na roça. Aí é você, como se diz no caipira, é pinchado em águas profundas lá no rio Tietê, e aí eu corto seus dois braços e falo, nada agora. Com os dois braços ainda dá para você se salvar. Se você tiver fôlego, souber nadar, tu vai nadar agora. Eu corto seus dois braços e falo, se vira agora. A palavra são os dois braços, são as duas pernas, são tudo que possa nos conduzir em segurança até a outra margem, porque nós estamos margeando, nós estamos nadando, nós estamos de uma margem para outra, nós estamos no reino terráqueo, a caminho do reino dos céus, quando aqui nós glorificarmos a Jesus, porque Deus disse, Jesus disse em João 17,4, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer, mas nós não glorificamos ainda, porque nós não cumprimos as obras que Ele nos deu para fazer. Eu não estou te ofendendo, eu não sei da tua causa, eu não sei dos teus problemas, eu só sei que toda a igreja, essa que virtualmente me ouve, as que estão aqui fisicamente, a palavra é para todos. Eu não estou aqui para amaldiçoar, jogar praga, estou aqui para ensiná-los a como vocês saírem desta areia movediça, a vocês saírem das obras mortas, a vocês praticarem não só arrependimento dos pecados, pequei, peço perdão, mas o arrependimento de continuar numa direção com atitudes e atos que geram morte, que não tem valor, que chega como um cheiro desagradável a Deus. A tua atitude, a minha atitude errônea, não praticada, não vivida conforme o padrão bíblico, o estilo de vida que Jesus nos deu, nos leva a termos as nossas obras mortas, e chegaremos diante daquele que tudo sabe, que tudo vê, e nós apresentaremos as nossas obras, Ele as provará pelo fogo que descerá dos céus, e Ele dirá assim, e Ele verá, cadê? Ela sumiu, ai desculpe, essa aqui acho que foi de palha, vai nas outras,
Ai meu Deus, cadê ela? Desapareceu. Deus falou, e aí sumiu. Acho que o gato comeu. Ai, são de feno, mas vai de novo na terceira, nas obras, na terceira, Deus, esta é de ouro, prata e pedras preciosas. Vai fundo, vai. Ai meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus, aleluia, vai orar em língua. Vai. Ai meu Deus, é de palha, feno e madeira. Aí o Senhor dirá, tem mais obras? Segue. Sob a antiga aliança, o sangue de bodes, que é o que eu li, e touros, e a aspersão de cinzas de uma novilha simbolicamente purificava a carne. Hebreus 9:13. Isto é, o sistema sacrificial do Antigo Testamento era externo e produzia resultados externos. O que acontecia no Antigo Testamento, na lei de Moisés, naquilo que Deus passou, nos 10 mandamentos, enfim, tudo aquilo que acontecia, o ato sacrificial, repercutia externamente. Segue. Jesus, toca, não deixa apagar o vídeo. Contudo, sob a nova aliança, o efeito do sangue derramado está longe de ser externo. Na nova aliança, no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Segue. Observe em Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Segue. Purificará completamente a nossa consciência de comportamentos. O que eu quero que você grave, que você entenda. Arrependimento dos pecados, ok, tu entende, é fácil. Mas deixe entrar o senhorio de Jesus. Porque entrando o senhorio de Jesus, Ele vai trabalhar aqui, ó, Ele vai purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Tipo, para que sirvamos ao Deus vivo. Não, já tem um exemplo aqui, segue. O sangue de Cristo afeta o homem interior. Ele purga, ou seja, ele limpa, ele torna puro a consciência. Você já se arrependeu dos atos que conduzem à morte? Sua consciência já foi limpa deles, de modo que você pode servir ao Deus vivo? Sabe, atos que precisam ser purificados. Pedir perdão é fácil pelos pecados, mas e as atitudes e o estilo de vida que nós temos errôneo? Talvez eu não esteja aqui te dizendo para te condenar, porque talvez você não saiba disso, mas depois que você souber, não há desculpa. Deus está te ensinando, Ele só pode te cobrar daquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, Deus não cobrará. Deus não te cobrará. Segue. É evidente que para estas perguntas serem respondidas com integridade, é preciso entender o que são atos que conduzem à morte, e o que envolve o arrependimento em relação a eles. Segue. Definição de atos que conduzem à morte. O que são atos que conduzem à morte? Fala logo. O que são atos que conduzem à morte? Segue. Primeiro, vou bem devagar agora. Todo ato religioso, tira o S, com a intenção de obter mérito diante de Deus por meio de esforços humanos, é um ato que conduz à morte. Eu imaginei uma ação social. Eu imaginei um evangelismo. Eu imaginei uma estratégia. Não consulto Deus. Ajo. Obras mortas. Veio pelo meu esforço. É um ato que conduz à morte. Não tem valor. O que eu fizer já chega morto diante de Deus. Nem chega, já está morto. Mesmo que seja você incorporada por um espírito de benignidade e de bondade, mesmo que eu dê todos os meus bens, venda todos os meus bens, dê todos os meus bens, venda todos os meus bens e dê em caridade, mesmo que a intenção seja boa, se não foi o Espírito que te conduziu, você está cometendo atos, atitudes, decisões que conduzem à morte. Não tem valor. Segue. A adoração pode ser um ato que conduz à morte. A oração pode ser um ato que conduz à morte. Segue. O dízimo pode ser um ato que conduz à morte. Os atos de bondade podem ser atos que conduzem à morte. A aceitação a Jesus, nossa, isso é heresia, não pode. O ato de aceitar Jesus pode ser um ato que conduz à morte, sim. A pregação pode ser um ato que conduz à morte.
Alguns pensam que atos que conduzem à morte significam atos pecaminosos em geral. Atos que conduzem à morte não é atos pecaminosos, é atos corretos, atos certos, atos bons, atos lícitos, atos que têm até verdades, que não é mentira, que tem aparência, cheiro, gosto de ser bom, de ser verdadeiro, de ser justo. Alguns pensam que atos que conduzem à morte significam atos pecaminosos em geral. Este com certeza provocam peso na consciência. São aqueles que provocam peso na consciência. Tanto aqui. Hebreus 9,14 segue. Como em Hebreus 6,1, os atos que conduzem à morte raramente são crimes e notórias violações da lei, mas sim todas as observâncias legais. Ou seja, eu sou um legalista. A partir de hoje estou falando. Mulheres de saia, salto alto, se cortar o cabelo, raspar a perna. Atos legalistas. E começo a introduzir atos legalistas. Todas as observâncias legais, formais, vazias e falsas, e atos inventados pelos quais o homem procurar se encontrar perante Deus. Porque mulher de calça não tem santidade. Se cortar o cabelo não tem santidade. Tem que colocar véu na cabeça, porque como que Deus vai te ver? Deus não te aceita. Olha, se você não for dizimista, você vai para o inferno, porque você é ladrão. Mentira. Você tem que trazer o teu dízimo por reverência, por uma atitude de coração, porque você sabe que você foi levantado não só para ser salvo, mas para ser boca de Deus, salvar outras pessoas e contribuir para que o reino de Deus seja estendido por toda a terra. Atitudes erradas, atos errados, consciência errada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Segue. Volta lá volta. Todas as observâncias legais, formais, vazias e falsas, e atos inventados pelos quais o homem procurar se encontrar perante Deus, são abomináveis. Deus não recebe. Não tem valia, não tem valor. Segue. É possível tornar qualquer ato de adoração, devoção ou serviço em um ato que conduz à morte? Tudo, até um culto, ele pode conduzir à morte. Nós temos um culto que Deus não recebe, mesmo que seja bonito. Louvor, adoração é legal. Vir alguém testemunhar, até no testemunho nós podemos não glorificar o Senhor. Em tudo nós temos que vigiar e sermos o padrão que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Segue. Reflita sobre este fato chocante. Muitas pessoas sabem dizer o dia e hora exatos em que aceitaram Jesus como seu Salvador, mas vivem como se pertencesse ao diabo em vez de Deus. Segue. Muitos cristãos acreditam até mesmo na possibilidade de aceitar Jesus como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Segue, tudo que eu já estou dizendo. Onde em todo o Novo Testamento há uma doutrina como essa, o Senhor Jesus Cristo alguma vez disse às pessoas que a salvaria do inferno, enquanto ainda mantivessem o controle da sua vida? Onde está escrito na Bíblia que Ele salvaria as pessoas do inferno, mas que elas poderiam continuar jogando no bicho, traficando, se prostituindo, se drogando, morando junto, comprando, não pagando, falando palavrão? Na onde está dito isso na Bíblia? Segue. Suas palavras trovejam contra este tipo de absurdo, ou seja, Jesus lhe deu a sua palavra, qual seja? Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Chamamos Senhor, Jesus de Senhor, mas nós não cumprimos o que Ele manda, o que Ele nos ensina. Se Ele não for Senhor da tua vida, você não está salva, porque se torna um ato incompleto. Você aceita Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Ou seja, porque me chamais Senhor e não praticais o que vos ensino? Outras traduções, que vos ordeno, que vos mando. O que Ele escreveu a respeito de nós, quando você fica sentado aí assistindo ao culto e você não é o culto, nós estamos incluídos nos atos que conduzem à morte, com obras vãs.
eu já faço minha parte, venho ao culto, sou dizimista, ofertante, não falto de nada. Mas não é isso que Deus quer. Isso é pouco, isso é nada. Isso é um ato religioso. Isso não te conduz à justiça de Deus. É muito pouco, ou é nada, não tem valor, não tem repercussão no reino. É pouco. Deus não te constituiu apenas para você ser um egoísta, salvar a si mesmo, e que derá levar para os seus pais, irmãos e irmãs, vizinhos, vizinhas, patrões, empregados, o evangelho completo, que é da salvação e do senhorio de Jesus. Segue. Também Mateus 7,21, Jesus, ele vem trovejando com a sua palavra, dizendo: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Tu tem feito a vontade de Deus? Não. Então como que você se diz que é uma pessoa salva? Só recebeu Jesus, só elegeu Jesus lá atrás, há 15, 20, 30, 40 anos lá atrás, para Ele levar só os teus pecados, mas você não quer cumprir a vontade de Deus, não quer saber o teu propósito que está intrínseco dentro de Deus, e só o Senhor Espírito Santo, só a presença manifesta, só a glória, só Ele poderá nos conduzir para as entranhas de Deus, e lá sabermos o que Ele escreveu a respeito de nós, que é o nosso propósito e que é a vontade dEle. O nosso propósito é a vontade de Deus. Segue. Trovejando ainda em palavras, Jesus vem e diz, em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon pode ser dinheiro, Mamon pode ser o mundo, Mamon pode ser a sua vontade, Mamon pode ser o seu projeto de vida para 2018, Mamon pode ser a tua família, Mamon pode ser o teu trabalho, Mamon pode ser até o seu ministério, até o teu chamado pode ser Mamon. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você não pode desligar. Assista, ouça, deixa o Espírito Santo falar o teu espírito. Tu precisa de vida. Tu precisa de um Jesus, não apenas que você elegeu para realmente perdoar os teus pecados. Você não precisa só do arrependimento dos teus pecados, mas do arrependimento de atos que conduzem à morte. São obras mortas que você está fazendo, achando que está fazendo a obra. Não! Segue. Aceitar Jesus Cristo como Salvador tornou-se para milhões de cristãos nada além do ato que conduz à morte. Empurramos multidões, um campo de futebol, para aceitar Jesus. Só o Jesus que morreu pelos pecados, e o Jesus que quer transformação, mudança, porque Ele vem buscar, segundo Pedro 2,5, pedras vivas de Cristo. Ele está montando a tua igreja, Ele está construindo, edificando a tua igreja com pedras vivas de Cristo, ou seja, com mini Cristos, como se fossem pequenos Cristo, com a natureza dEle. Segue. Para muitos deles não houve afastamento do pecado, do eu, nem submissão ao Senhor Jesus. A maioria que aceita Jesus não vive com Ele dentro de si. Como que está salvo? Uma vez salvo, sempre salvo? Eu creio, sim, mas também não creio não, porque se ela é uma salvação genuína, um aceite genuíno, um arrependimento genuíno dos pecados, houve choro, houve arrependimento, houve limpeza da minha mente e da minha consciência, houve uma mudança de vida, houve uma metanoia, uma mudança de vida e atitudes, aí sim eu posso dizer que houve uma conversão genuína. No mais, está errado. Há uma fraude, e você faz parte dessa fraude. Te ensinaram de maneira errada. Não é assim, não pode ser assim, nunca será assim. Segue. 7. Sem arrependimento genuíno não pode haver conversão genuína. Sem arrependimento genuíno não há conversão genuína, não há salvação genuína. Por isso que há muitos amados que estão mortos e ofensos de pecado ainda, não foram por Cristo revividos, vivificados. Meu Deus, segue. O verdadeiro cristão tem a vida de Deus em si. Repita comigo: o verdadeiro cristão tem a vida de Deus em si. Diga comigo: essa vida é recebida por meio de uma troca, vida por vida. A vida dele pela minha vida. Repita: a vida dele pela minha vida. De novo: a vida dele pela minha vida. O que você está fazendo com sua vida ainda?
Mas eu sou assim mesmo. Tem que mudar. Tem aquela novela? Eu nasci assim, como que é? Música? Como que é? O refrão fala. Eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, Gabriela, você não é Gabriela, nem Mané é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui ensinado assim, e assim será, até que a morte o separe. Você já está na morte, vai ficar na morte. Estou tentando te tirar da morte para a vida. Uma vida por outra vida. A vida de Cristo pela tua vida, a tua vida pela vida de Cristo. Que troca! Só Deus mesmo, doidão, do jeito que é Deus. Querer a minha vida, querer a sua vida de pecados por uma vida genuína, de luz. Que doideira que é esse Deus. E nós não queremos deixar Ele viver pela nossa vida. Meu Deus, segue. Repita, quando vou ao limite, vamos, quando vou ao limite, e pela fé, me rendo a Ele, lançando todo o meu fardo sobre Ele, olha, diga, o que o meu Jesus faz. Diga assim: Jesus troca a minha vida arruinada, destruída, miserável e tudo mais, e etc, etc, etc. Diga assim: pela vida dele. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele troca a minha vida, a tua vida, a nossa vida arruinada pela vida dele. Meu Deus, para de querer viver a sua vidinha medíocre, que não vai nem para lá, nem para a esquerda, nem para a direita, de insucesso, de não prosperidade, de não amor, de nada. Não tem frutos na tua vida. Ela não merece você dar vida a ela. Troca com Jesus. Dá a sua vida destruída, acabada, inacabada, infrutífera, que não tem sucesso, destruída, de humilhação, de dependência de ajuda de terceiros, com todo respeito, dependência de cesta básica, senão você não come. Pelo amor de Deus, até quando? Porque a vida de Cristo, na vida de Cristo, na nossa vida, não há enfermidade, não há doença, não há loucura, não há remédio para depressão, não há angústia, não há sofrimento, não há medo, não há vergonha, não há necessidade de libertação. Por que que tu ainda quer continuar com a tua vida, se Ele quer trocar a tua vida pela dele? Lembra no tempo do Silvio Santos, quer trocar esse copinho de plástico por uma bicicleta? Não, troca sim. Você quer trocar esse trapo de imundícia que é o apóstolo branco pela vida de Cristo? Não, sim, não, não, sim, decide, segue. Cristo não dá vida ao satisfeito com a vida que tem. Sabe por que você não tem a vida de Cristo? Porque você está satisfeito com a sua. Olha para cá, presta atenção, você que me ouve nessa câmera e aqui, ó, vocês são muito autossuficientes em si. Por isso que a vida de Cristo não está na tua vida. Por isso que a vida de Cristo não é a sua vida, porque você está satisfeito com a sua vida. Nós louvamos o que aqui? Em o cabeção de Josias. Qual é o trecho que falava o quê? É o que governa, é o que vence. Nós não louvamos isso? Queremos trocar a vida desse que foi louvado aqui em letra? Ou temos uma adoração apenas da alma e da carne? Deus não recebe. Atos que conduzem à morte é uma adoração apenas da boca para fora, uma ministração apenas da boca para fora. Eu posso pregar apenas da boca para fora. Se eu não permitir que o meu coração, agora estou pregando contra mim mesmo, esteja realmente alocado dentro do coração de Deus, se não seja a vontade do Espírito Santo ensinar este tema, e sim eu escolho o tema, eu posso estar em abominação. Deus não recebe, não muda vidas, e assim sucessivamente. Se a minha oração, que eu a faço, e devo ainda ao meu irmão, pretendo ir tomar ceia, se eu não deixo de tomar ceia, eu não vou até o meu irmão, não peço perdão, e não me arrependo, não perdoo ele, não peço perdão, eu sou indigno. O que eu estou querendo dizer é que
Nós temos que nos arrepender de atos que nos conduzem à morte. Está cheio de morte dentro de nós, porque são atos, atitudes, estilo de vida que conduzem à morte. Tais atitudes como os tais. Queremos orar, pedir por uma graça de uma cura, porém nós temos alguém preso em não liberar perdão. Está dizendo que Deus não ouve. Está dizendo em Isaías que os nossos pecados, as nossas culpas nos fazem divisão entre nós e Deus. Aí oramos em vão, rezamos em vão, jejuamos em vão, subimos e descemos monte em vão, podemos plantar bananeira, nada vai acontecer, porque a mudança não é externa, ela é interna, e que gerada dentro de mim tem que repercutir na externa, ou seja, vai até a pessoa, peça perdão, se arrependa, mas foi ela que fez, não tem problema, libera ela, problema dela, se ela quer aceitar ou não, mas o problema seu é ir. Tenha a motivação correta, vá, volte, que daí você poderá orar e Deus vai te receber. Ele vai aceitar a tua oração, a tua súplica, o teu pedido de misericórdia, o teu pedido da graça dele sendo derramado sobre você. Fora isso, não, 100 vezes não. Se te deram um evangelho falso, se te deram algo superficial, você está recebendo agora algo profundo, algo que tem substância. Que mané ficar trabalhando com campanha para encher a igreja, com cantores para encher a igreja. Quero ver se tais encherão o reino dos céus. Segue. É importante ter Jesus como Salvador e como Senhor. Ninguém pode ser salvo do inferno sem ser salvo do pecado e do eu. Eu sou salvo do inferno, do pecado. Ah, ok, elegi Jesus, sou salvo do pecado porque eu recebi Jesus o Salvador. Eu preciso ser salvo do meu eu. Eu já disse desde o passado há anos, o pior que tem dentro de nós, preciso melhorar meu vocabulário. Esse monstro é o nosso eu. É o seu eu, é o seu, o meu, o nosso eu. Pediu perdão dos pecados, beleza, mas o teu eu, e esse monstro que está dentro de você, que o bem que quer fazer, não consegue, mas o mal está a todo e qualquer instante, proferindo erros, falhas, prejudicando pessoas e a si mesmo. É o que Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, eu externo em atitudes, 24 horas por dia, até em pensamento, eu externo os erros e os pecados. Que dirá nas atitudes? Se no pensamento eu já peco, imagine nas minhas atitudes. Então você entenda, nossa, eu vou embora dessa palavra salvação, aqui custa muito caro essa salvação, eu só quero Jesus eleito para perdoar meus pecados, deixa o senhorio para vocês, para mim tá bom assim, será que tu está fazendo uma boa opção? É heresia isso, ensinamento de demônios. Receber só Jesus como Salvador e como Senhor não. Ei, você tem que ser perdoado dos seus pecados, mas do seu eu também. Alegar coisa diferente disso é hipocrisia. Ensinar qualquer coisa diferente disso é heresia. Segue. Há muitas pessoas que em nossas igrejas hoje que aceitaram Jesus pelo que pode conseguir dele. Elas não querem se perder para sempre, por isso aceitaram Jesus como Salvador. Eu não queria ir para o inferno, por isso que eu aceitei Jesus, mas não sabia que eu tinha que me curvar, perder minha vida. Eu gosto dela, deixa ela comigo, eu vou saber cuidar dela, eu não faço mal a ninguém. Olha, nunca matei uma formiga sequer. Meu Deus, segue. Acreditam que Deus não pode mandá-la para o inferno, afinal aceitaram Jesus, ainda que tenham se rendido ao seu senhorio, ou que acreditem de fato em suas palavras, consideram-se salvas pelo que fizeram. As pessoas consideram-se salvas pelo que fizeram, mas a palavra ela é contrária, ela diz, nada do que você faz, nada do que eu faço, garante mérito diante de Deus, nada por esforço próprio. Isso é lei de Moisés, no Novo Testamento, tudo é pelo sangue, tudo é pelo Espírito. Segue, olha o que está escrito lá. Devo lembrar que qualquer coisa que o homem faça para obter méritos diante de Deus, é um ato que conduz à morte. Tudo que você pode, olha, fiz coxinha, olha, fui evangelizar, com todo respeito, olha, fui para Pederneiras, se for para ter méritos diante de Deus, não tem nenhum valor, obra morta.
Mas se for impulsionado pelo Espírito, vamos fazer um acampamento, vamos fazer dia da família, vamos fazer uma vigília, vamos fazer aqui um encontro de mulheres. Decidimos porque é legal, é lícito, é legal. Vai reunir pessoas, pode algumas pessoas aceitar Jesus, não, onde que tem maldade nisso? Foi fruto do Espírito? Não tem valor para Deus. Ô louco, pastor, mas nunca fui ensinado assim, está errado sua Bíblia é do capeta, do demônio, não é possível. Sai fora, eu vou embora dessa igreja, não é possível. Pode ir embora dessa igreja, mas a verdade é essa. Deus é Espírito, Ele só recebe aquilo que é gerado por verdade, por inspiração do seu próprio Espírito Santo dentro de nós. Então não adianta ter boa intenção. Então eu percebo que nós, todos participantes, como membros do corpo de Cristo da maior parte das igrejas, agimos pela carne, agimos pela alma, e quase nunca pela direção do Espírito. E se isso não é feito, Deus não recebe. São obras, atos que conduzem à morte. São obras mortas. Segue. Os homens não são cristãos por causa do que fazem. Você não é cristão por causa do que você faz, e sim por causa do que Cristo fez e faz. Eu não sou salvo por conta do que eu fiz, o que eu vou fazer, mas por conta daquilo que Cristo fez e continua fazendo, morrendo a cada instante. Aonde há Romanos 10, 9 e 10, se tu creres e confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele foi aquele que levou sobre si todos os teus pecados, para lhe dar vida e vida com abundância, aquele que trocou aquela vida nossa destruída, miserável, pela vida dele, esse será salvo, esse terá uma conversão genuína, esse teve uma atitude genuína. Quero que você saia daqui revoltado contigo, com medo de que você não é salvo, e a tua oração seja de arrependimento sincero, que você chore lágrimas não de crocodilo, mas de realmente filhos e filhas de Deus, porque nós estamos levando a lavantê esse negócio da salvação. Arrependi lá atrás, não precisa mais se arrepender, 24 horas por dia tem que ser o nosso estilo, arrependimento, porque o bem que nós queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal, só o sangue. Segue. A grande verdade que o avivamento pode vir, mas ele precisa enfatizar, o que ele precisa enfatizar é o arrependimento de pecados e de atos que conduzem à morte. Queremos o avivamento, mas temos que enfatizar o arrependimento de pecados, que é o Senhor que salva, mas o Senhor que tem um senhorio sobre a nossa vida, que exige que o nosso eu, percamos o nosso eu, a nossa vida pela vida dele. Segue. Nenhum ato que conduz à morte é mais evidente hoje nos círculos religiosos que a aceitação formal, vazia de Cristo, sem haver submissão ao seu senhorio pela fé verdadeira. Mas eu tenho fé, eu aceitei Jesus, eu tenho que ser salvo. Sim. Aceita a mudança de vida? Não. Aceita a salvação, perdão dos seus pecados? Sim. Quer sair do inferno? Sim. Aceita que Ele troque a vida dele pela sua? Não. É sim ou não? Decide. Só quer o bem, não quer a outra parte de Jesus? Que evangelho é esse? Segue. Qualquer pessoa que suponha ter mérito perante Deus, por ter assistido aos cultos, obviamente se encontra em apuros com Deus. Mas eu assisto os cultos. Ai meu Deus, assisto os cultos. André, você assiste os cultos? Está assistindo toda quinta e domingo? Você é pastor da tua igreja, também faz culto? Você está em sérios apuros. Segue. Eu falo isso porque todo culto ele está pendurado. Pastor André Silveira, vocês conhecem. A adoração sempre será um ato que conduz à morte, quando não for aceitável por Deus. A adoração sempre será um ato que conduz à morte. A adoração, a oração, o ensino, leitura da palavra, o subir e descer monte, o evangelizar, o sair orar em posição de mãos, o sair entregar a cesta básica, seja o que for. Se não for inspirado pelo Espírito Santo, não faça. Porque eu perguntava para o Senhor, o que eu posso fazer para acontecer o avivamento? Não faça, porque se você fizer, eu não venho. Eita glória! Trovejou. É isso aí, meu Pai. Repercute no reino dos céus com a tua glória. A mata está trovejando aqui, eu berrei aqui, papai, ó.
orou em línguas os céus, trovejou sobre o nosso templo, sobre a nossa reunião. O que eu tenho que fazer para que ocorra o avivamento? Não faça, porque se tu fizer, eu não venho. Ele me respondeu à tarde, falei, o que eu posso fazer? Estou ficando louco, estou estudando muito, recebendo do Senhor revelação, vendo isso, aquilo outro. O que eu posso fazer? Ele falou, não faça, porque se tu fizer, eu não venho. Vai entender Deus, não faça. A adoração sempre será um ato que conduz à morte quando não for aceitável por Deus. Adoração, pregação, ensino, se não for pelo Espírito, Deus não recebe. Segue. Jesus disse à mulher samaritana, casada muitas vezes, Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24, segue. Deus não pode ser adorado com simples vozes humanas. Ouça aqui, presta atenção, fundão, aqui ó. Deus não pode ser adorado com simples vozes humanas que se erguem em canções de louvor. Segue, presta atenção. Depois vocês não sabem porque a vida de vocês está no caos que está. Sinceramente, se eu for chamado para atender vocês, eu vou repetir isso aqui, eu vou falar assim ó. Em vez de dar 200 Pai Nosso, 500 Ave Maria, eu vou falar assim ó. Assista 1 milhão de vezes a pregação do domingo, porque não é possível Deus ser bastante claro e você não entende o que Deus precisa fazer na tua vida. Você precisa deixar, você precisa perder o teu eu. Sua maneira de querer servir a Deus é errada, só há uma, é pelo Espírito. Ele não pode ser adorado com simples vozes que se erguem em louvor. Segue, presta atenção. Não andem, não vão no banheiro, respeitem, por favor. Orações proferidas também podem não constituir louvor. Orações proferidas podem não constituir louvor. Orações proferidas podem não constituir louvor. Se Deus é Espírito, como pode ser louvado por meios físicos? Se Deus é Espírito, como pode ser louvado por meios físicos? Não encaixa, não procede, está errado, não vinga, não tem vida, ele não recebe. Segue. Os homens o adorarão de verdade quando o fazem da maneira que orienta. Quando nós fizermos, os homens o adorarão de verdade quando nós o fizermos de maneira que ele orienta, que é esta que eu estou ministrando. Segue. Os homens só adoram a Deus quando fazem espírito, então esquece tudo, até entregar uma cesta básica, até fazer uma trufa, até você é ali na esquina. Espírito Santo, estou no negócio, não está, mas é lícito, é bom, reúne, dá fruto. Que fruto? Você orou? Não, eu só pedi a bênção. Você orou? Não, a estratégia, a ideia, eu só pedi a bênção. Você orou? Então, né? Mas eu acho que Deus abençoou. Mas você pediu confirmação? Mas eu acho que Deus não tem nada. Mas você orou. Você teve uma resposta. Mas eu acho. E eu com o seu achômetro? Estou nem aí com o seu achômetro. Por isso que sua vida está assim. Estou nem aí com o seu achômetro. Vai mudar de cidade, vai mudar de esposa, vai mudar de namorada, vai mudar de noiva, vai mudar de ministério, vai mudar de tudo. Não pergunta. Mas eu acho. É porque lá eu me sinto bem. Desde quando você tem que estar onde você se sente bem? Você tem que estar onde Deus te alocou depois. Você não está aqui para decidir, você não tem vida. Porque se você decide, quer decidir por si mesmo, então fica a sua vida e fica sem Cristo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Se o teu Senhor é Deus, segue-o. Se é o mundo, se são os seus ideais, o teu projeto para 2018 de vida, então segue o teu projeto e deixa Deus em paz. E eu tenho respaldo porque eu estou falando, porque eu vou ministrar daqui a pouco esses versículos. Segue. Hoje vocês apanham mesmo. Tem pessoas que estão ficando até em pé, não conseguem nem ficar sentado, porque está apanhando em pé, sentado, deitado. Pode deitar aqui, que vai apanhar mesmo. Porque eu quero que você vá para o céu. Quero chegar lá e ver sua barbinha, seu olho bonitinho, feinho, sua pança, sua magreza, seja lá o que for. Mas eu quero que você esteja comigo. Adianta eu ficar aqui dando leitinho, chave da vitória, recebe a chave da vitória, porque hoje diz o Senhor. E para você ir para o inferno? Para quê? Isso é hipocrisia, isso daí é endemoniamento. Se você não adora em espírito e em verdade, se o coração não estiver rendido a Deus, toda a sua adoração é um ato que leva à morte. Subir no altar, pregar, louvar,
testemunhar, querer fazer a obra, sem o coração estar rendido a Deus, pelo teu esforço, por você ser bom músico, ser bom preletor, falar bem porque é advogado, maldito seja você e eu, maldito sejamos nós, malditos sejamos nós, amaldiçoados sejamos nós. Se você não adora em espírito e em verdade, se o coração não estiver rendido a Deus, toda a sua adoração é um ato que conduz à morte, não tem vida. Atos, atitudes, a tua célula, a tua liderança, seja o que você faz para Deus, até que esteja na verdade carregada de boas intenções, até o diabo tem boas intenções, mas ele foi remessado do reino dos céus para essa terra. Deus não está preocupado com as suas boas intenções. Deus está preocupado se aquilo que você está fazendo é de coração. Eu fico em pé, por que ficar? Então não fica, senta. Ou para ficar de pé como um espantalho numa roça de arroz, não fica. Tudo que você for fazer, faça de coração. Vai dizimar de coração, ofertar de coração, vai testemunhar de coração, vai evangelizar de coração, vai orar de coração, tudo de coração e espírito. Em espírito e verdade. Se Deus não te direcionou, até ir fazer visita não está no padrão de Deus. Ouça isso. Hoje vocês vão ter que me engolir. Aguenta que eu vou acabar. Vai. Você precisa se arrepender disso, de tudo isso que está errado. Segue. Segundo, qualquer obra que não possa ser vivificada pelo Espírito de Deus é um ato que conduz à morte. Qualquer atitude, qualquer obra que você for fazer, o Espírito Santo não mandou, não faça. Ela precisa ser vivificada, precisa ter vida em Deus. Senão, até aquilo que é lícito, até aquilo que é bom, até aquilo que não tem mal, tem bastante mal. Segue. Esse tipo de obra morta pode ser dividido em duas categorias. Diga assim, esse tipo do quê? Obras mortas. Segue. Atos que conduzem à morte, que não podem ser vivificadas pelo Espírito Divino, por serem contrários à mente e ao coração de Deus, e errôneos em si mesmo. Tudo que é contrário a Deus, não partiu dele, é contrariamente a Deus. Segue. Exemplo, orar por alguém ser salvo mesmo após a morte. Pai, eu venho a ti, pedir pelo meu avô, pela minha mãe que morreu sem o Senhor. Já era, dançou. Se Jesus chegou até ela, até ele, ou até eles, não quiseram aceitar, já era. Não tem como. Tem vida isso? Não tem vida. Segue. Considere também o ato de falar quando é tempo de silenciar. Eu quero falar e Deus manda calar eu a boca. Cala a boca. Não fale, fique em silêncio. E eu quero falar. Também isso é reprovável diante de Deus. Segue. Observe estes provérbios. Provérbios 9:7. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Segue. Mais Provérbios 9:8, portanto, não ademoestes o escarnecedor, para que não te aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Segue, mais outro provérbio. Provérbio 13:1, o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Então não é para a gente ficar repreendendo o insensato. Segue. Se o cristão insiste em partilhar o evangelho o tempo todo, olha para aqueles que, eu preciso fazer a obra, mas eu disse para a pessoa, mas está morando junto, você está no pecado? Não estou no pecado não. Viu, você está fumando, você está se drogando? Não, quero fazer a obra, eu preciso pregar. Me abençoa. Que abençoa o quê? Abençoa o quê? Que abençoa o quê? Que autoridade que eu tenho para abençoar quem está amaldiçoado? Quem está em rebelião? Quem não está ligado com o trono da glória? Na onde está a autonomia que eu tenho? Na onde Deus mandou eu abençoar? Quem Deus quer vomitar? Hein? Na onde está dito isso? Se o cristão insiste em partilhar o evangelho o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas, mas sem levar em conta as suas atitudes ou a influência do Espírito Santo de Deus, ouça isso. Segue. Ele pode estar envolvido em um ato que não será vivificado pelo Espírito e que corretamente será classificado como um ato que conduz à morte. Segue. Jesus não instruiu, Mateus 7,6, não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços.
Quantas vezes a gente, eu preciso evangelizar, preciso salvar todo mundo. Não, você não precisa salvar todo mundo. Quem precisa salvar é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, muito mais interessado que você. Muitas vezes até para evangelizar alguém, Espírito Santo, o senhor está no negócio? Não, porque eu já tenho este enquadrado aqui, ó, em Mateus 7,6. Não dê o que é sagrado a esse cão. Deus chama de cão, não dê aos cães. Não joguei aos porcos, não dê pérola aos porcos. Esse daí não. Mas Senhor, tu é mau. A pessoa, você falando isso que Deus é mau, não quer deixar você evangelizar alguém? Imagine que do céu vai descer fogo. Até na hora de evangelizar, Deus está dizendo, toma cuidado. Tem pessoas que já estão como cães, como porcos, porque você vai dar pérola aos porcos, você fala, evangeliza, aconselha, ora. O cão, como foi pregado domingo, volta a comer o seu vômito. E a porca lavada, volta a se lambuzar. Dá licença, né? Até quando? Temos que acordar para cuspir. Vamos nos converter. Pelo amor de Deus, até errado está aqueles que até para eles ficam lá insistindo. A partir de hoje, eu vou orar Espírito Santo. O Espírito Santo falou, insista, eu vou insistir. E aí você vai dizer assim, pastor, o senhor pega uma coisa e vive outra. Eu vou falar, filha, dá um tempo. O Espírito Santo mandou. Mas pastor, olha, de novo pastor, é a 10ª vez, é 20 vezes. Espírito Santo, vai, vou. 21, Espírito Santo, vai, 22. Ô Espírito Santo, 29 vezes, vai. Espírito Santo 30, Espírito Santo 31, agora não vai, deixa esse para mim, que agora eu vou cuidar dele. Mas se o Espírito Santo mandou, vá. Quem é você, quem sou eu para dizer não àquele que disse sim? Segue. Não seguir esta instrução bíblica significa correr o risco de se envolver em atos contrários à vontade de Deus, e que portanto conduzem à morte e requerem arrependimento. Traduz em miúdo, tudo que for fazer, faça pelo Espírito. Se eu puder resumir, tudo que for fazer pela orientação, direção do Espírito Santo. É voltar naquela babaquice que eu falava. Se Deus mandou colocar uma cadeira aqui, daqui 10 anos está nascendo um mato, uma árvore na cadeira, eu falo, Deus, o senhor quer? Quero. Se Deus não falou para tirar, deixa a cadeira, deixa crescer mato. Mas se Deus falou, mexe, arranca, você arranca. Você não tem vida, eu não tenho vida. Não nos dá o direito de apenas elegermos Jesus, o Salvador pelos nossos pecados, aquele que levou os nossos pecados. Agora Ele quer trocar de vida conosco. E você não aceita que a sua vida seja trocada pela dele. Então não sei o que você veio fazer na igreja. E por que você então não desliga o teu celular ou o computador e faz alguma coisa? Segue. Os atos que não podem ser vivificados, porque o praticante está envolvido em pecado sem solução, são ainda mais cruciais. Ou seja, segue. O salmista foi levado pelo Espírito Santo a declarar Salmo 66:18. Se eu no coração tivesse visado a maldade, ou tivesse o pecado, o Senhor não me teria escutado. Não escuta mesmo, segue, não escuta mesmo. É possível orar com fervor e não ser ouvido por Deus? Sim. Tarabacaia, repalabacaia, abre os céus, fenda os céus, rasga os céus e desce. Não vai acontecer nada. Não adianta orar com fervor, não adianta com palavras sérias, com xarabacaia, se a tua vida não segue o padrão de Jesus. Hipocrisia, somos hipócritas. Precisamos sermos mudados e transformados. Eu sei que isso aqui está provocando ódio, ira dentro de você. É demônio. Agora, se está causando repugnância a você saber que você foi descoberto, você deveria amar Jesus, adorar Jesus, porque Ele está clareando a tua mente, está tirando as escamas, está te libertando hoje das falsas doutrinas, das doutrinas de demônios, de falsos profetas. Estou baseando tudo o que eu estou ensinando aqui na palavra de Deus. É você e Deus. Eu não tenho mais parte contigo. Estou contribuindo para te tirar do engano, do erro, te trazer das trevas, do engano, para a luz, para que você seja vivificado, ressuscitado, tenha uma vida reta, vivida pela vida de Cristo, porque a tua vida você já se demonstrou incapaz, incompetente em gerir e administrar a tua vida. Você é o maior incompetente. Pega a sua vida, embrulha ela, amassa ela como papel e joga no lixo ou põe no vaso da descarga. Aceite a vida de Cristo. É possível orar com fervor e não ser ouvido por Deus? Segue.
Pecados inconfessos e não abandonados são barreiras entre o homem e Deus, de maneira que anos de oração e prática de obras religiosas, nada seja além de atos que conduzem à morte. Não adianta, eu sou religioso, o inferno está cheio de religioso. Deus não te chamou para você ter uma religião, Deus te chamou para ter vida e vida com abundância, para ter Cristo e deixar que Ele viva através da tua vida. Deus não criou a religião, onde está escrito? É o homem, religar o homem a Deus. Religião é criada pelo homem, não foi criada por Jesus. Segue. Mateus 5,23, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o que diz: deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Pelo amor de Deus, amado, sabe que eu tenho que desenhar? Está muito simples isso. Segue, calma aí. Algumas ações de aparência boa e útil são consideradas atos que conduzem à morte pelo pecado não resolvido. Então não adianta, você estar em pecado, tem algo contra alguém está de travessado, não perdoou o pai, não perdoou o esposo, não perdoou a família, não perdoou a irmã, não perdoou o filho, o pai, não perdoou o pastor, tem raiva do pastor, e vai pôr a mão na ceia, vai vir ofertar daqui a pouco, está errado. Deixa a oferta dentro do bolso, dentro da carteira, vem, peça perdão para o pastor, para o apóstolo, para o irmão, para a irmã, liga, manda uma mensagem, faça alguma coisa, mas não venha trazer tua oferta, não coloque a tua mão na ceia, não coloque a tua mão no cálice, sem antes você se ajustar com quem você é devedor. Está bravo, pastor? Não, estou te ensinando. Segue. Quando o avivamento vem, podemos esperar que aconteça o arrependimento de todos os atos que não podem ser vivificados. Tem um monte de atos que não podem ser vivificados. Oração sem ser com o coração, evangelismo sem ser com o coração, célula sem ser com o coração, intercessão sem ser com o coração, ministração da palavra sem ser com o coração, ficar na câmara sem ser com o coração, ficar na mídia sem ser no coração, ficar lá no fundo, o pastor e a diaconia sem ser de coração, Deus não recebe. É melhor não fazer, do que fazer sem ser de coração e sem ser pelo Espírito. Segue. Terceira, toda obra realizada na energia da carne e não no poder do Espírito Santo é ato que conduz à morte. Segue. Muitas pregações são mortas, muitos ensinos são mortos, muitos louvores são mortos, muitas orações e intercessões são mortas, se estes, ao não prepararem o próprio coração para cada ato deste, seus esforços poderão ser nada além de atos que conduzem à morte. Segue. Se tudo que formos fazer, não preparamos o nosso espírito, o nosso coração, não entrou, não foi inserido. Eu sempre falo isso para o líder louvor: não escolha o que você acha bonito um louvor, escolha aquilo que o Espírito Santo quer. Às vezes eu fico angustiado, porque eu fico lá: Deus que tema, o que o Senhor quer? Começa a escrever um monte de vezes, começa a escrever, ninguém vê o suador que dá. Quantas vezes, às vezes eu peguei 2, 3 mensagens, comecei a desenvolver isso, falando: não, joga no lixo. Você achou que era essa, mas não é essa, é essa aqui. Mas agora já é 1 hora, eu vou almoçar, não vai dar tempo, problema seu, porque não aguardou mais em mim. Não estou nem aí se é 1 hora, problema seu. Espera mais, até eu te dar, depois você desenvolve. Está entendendo ou não? É o Espírito e não palavras humanas que concede vida. É o Espírito e não palavras humanas. É o Espírito e não estratégia humana. É o Espírito e não campanha. É o Espírito e não decisão humana. É o Espírito e não estratégia de igreja que concede vida, que Deus recebe. Deus não está querendo números. Deus não quer uma agenda completa simplesmente por ter uma agenda completa. Deus quer encher de uma agenda pelo teu espírito. O que passar disso, anátema seja. De fato é mais fácil e simples realizar atividades religiosas na carne que na dependência do Espírito Santo. Para servir na carne apenas é necessário decidir o que fazer e executar. Amados, terça-feira teremos reunião. Seguinte, a partir de hoje, todo sábado, nós vamos dar um pau nos TJ, nós vamos sair de casa em casa de 2 em 2. Amém? Está decidido e fim de papo. O senhor orou, pastor, não precisa orar, está no Evangelho.
ide e pregai que é chegado o reino dos céus, cure os enfermos, limpa os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça receber, de graça dar. Está lá, é a grande comissão, vai e pronto. Então o Senhor não pegou a direção. Não, Deus já abençoou, está na palavra. Entendi. Não faça. Pergunte para mim, está no Espírito? Senão não faça. Teve confirmação do Espírito? Teve uma palavra? Deus confirmou, reconfirmou, mais confirmou? Faça, senão não faça. Não se mova. A igreja não tem que se mover se Deus não quer que se mova. A igreja tem que se mover quando Deus quer que ela se mova. Isso é direção do Espírito. E ponto final. Quantos já tentaram aqui mudar a minha vida? O senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que curar, tem que libertar, tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Você não é dono da igreja. Dono da igreja é o Espírito Santo. Eu não tenho que me curvar a direção de homem, nem de mulher, nem porque você acha pelo teu achômetro. Vai montar a tua igreja. Porque aqui quem é o Senhor é o Espírito Santo. Ele faz o que quer e eu estou aqui para obedecer. Fim de papo. Segue. Talvez a maioria vá um pouco mais além. O procedimento geral consiste em decidir o que fazer, pedir superficialmente a Deus que abençoe e em seguida realiza a tarefa, pressupondo bênção divina. Não! Pressupondo bênção divina. Se Deus falou não, se Deus não disse sim, não faça. Fazer para quê? Orar para quê? Cantar para quê? Evangelizar para quê? Ensinar para quê? Se Deus falou não, porque eu te dei exemplo até de pessoas que Deus os considera cães e porcos, aonde se nós formos estaremos dando pérola aos porcos. Deus quer que você tenha uma vida no Espírito. Por exemplo, eu tenho um sonho do meu escritório sair da onde ele está e ir para um outro local onde eu tenho outro terreno. Porque ali muito carro, perto do posto de saúde. Me passou agora, Deus falou, usa você como exemplo. Aí eu pego, começo a construir lá, bonitão, bacana, e a porca começa a torcer o rabo. E a jurupoca começa a piar. E cadê os clientes? E começa a definhar, secar a fonte. Deus, lugar mais bonito, mais vistoso, não vem mais cliente. Deus falou, mas quem mandou você sair daí? Quem mandou você sair desse local? Se aí a fonte, quem mandou você entulhar os poços? Hein? Se foi esse poço que eu furei aqui, que tem que ser, beba daqui e fim de papo. Se tiver muito veículo, vai estacionar 10 quarteirão daí, mas é aí, e ponto final. Nós somos muito carnais, almáticos. Eu vou fazer, faça. Mas Deus está no negócio? Não. Então não vai dar certo? Poderá dar certo, como poderá não dar certo. Os ímpios não têm Deus e têm prosperado, tem bilionários, trilionários. Garanto que o trilionário não é crente. Um sol nasceu para todos. Só que nós somos diferentes. Nós somos diferenciados. Porque ele disse para Jó que ele levantaria Jó do monturo, da onde houve a destruição. É da onde ele estava, da onde ele perdeu tudo, que Deus iria retribuir de sobremaneira a vida dele. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Não arreda o pé. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aplauda Jesus, chega, não vou nem mais continuar, chega. Ah, pelo amor de Deus. Chega. Chega. Já apanhei muito, estou com meu lombo. Um beijão no coração, pastor Fernando do Rio Grande do Sul, pastor André Silveira do Rio Grande do Sul e todos que nos ouvem. Amo vocês, não fique bravo comigo, é a palavra do Senhor. Até quinta-feira, se Deus quiser, 7h30. Beijo no teu coração. Vamos ficar em pé?